Saudações, esse é o mapa físico da antiga Ucrânia, né? A Ucrânia que existiu entre 1991 e fevereiro do ano passado. Geograficamente, são aqui, ó, isso aqui, tá vendo essa faixa aqui? Essa cadeia montanhosa são os Montes Cárpatos. Essa região é habitada por uma minoria étnica chamada rusinos e existe uma chance de que ela vá para a Eslováquia. Isso aqui é um pedaço da planície húngara, habitada por húngaros. Então, isso aqui, a planície, a cadeia montanhosa, é chamada de Transcarpátia. Essa região aqui, essa parte aqui, é a chamada Galícia. Especificamente, a Galícia Ocidental, em torno de Lvov, era território polonês e tem chance de voltar à Polônia. Essa região aqui se chama Bukovina, Bukovina do Norte, ou Bukovina Oriental. É uma região historicamente romena. Tem chance também de voltar ao país. Isso aqui é uma planície, né, ao longo da fronteira da Bielorrússia, na província de Rivne e um pouco mais a oeste. Esse lugar tem chance de voltar a pertencer à Bielorrússia. A Ucrânia mesmo é a parte central da Bielorrússia Ocidental, a Bielorrússia Central e a porção ocidental da Bielorrússia Oriental. Isso aqui é a Ucrânia de verdade. A região historicamente habitada por ucranianos, certo? É basicamente a Bielorrússia, cujo nome era até o século XVIII conhecido como Pequena Rússia, ou Ucrânia, quer dizer fronteira. Bom, essa região aqui, embora pertença à Bielorrússia Oriental, a região de Poltava e Sumy, tem uma chance bastante razoável de voltar para a Federação Russa, porque é habitada basicamente por falantes de russo. Aqui, na planície do Mar Negro, a região da planície do Mar Negro, a região da Península da Crimeia e a região do Donbás, essa aqui é a bacia do Don. Então, a região do Donbás, o baixo curso do rio de Dnieper, a planície do Mar Negro, a planície do Danúbio e a Península da Crimeia fazem parte da Novorússia. É uma região historicamente habitada por russos, que foi conquistada por russos, em cidades fundadas por russos, pelos russos e para os russos. Não tem nada de ucraniano nessa região. O povo ucraniano estava tentando ucranizar à força o povo russo que vive nessa porção. A Rússia não está lutando por território, até porque ela tem 17 milhões de quilômetros quadrados. Ela é maior do que 4 continentes, ela é maior do que a América do Sul, ela é maior do que a Antártica, ela é maior do que a Europa e é maior do que a Oceania. Ela não precisa de terra. O que ela quer, porque então ela quer cerca de 40% do território ucraniano? Ela não quer 40% do território ucraniano, ela quer a população russa que está sendo oprimida por ucranianos étnicos. É isso que ela quer, certo? Geograficamente, essa é a Ucrânia. Esse mapa etnolinguístico ilustra bem aquilo que nós estávamos falando. Está vendo? Aqui, essa região aqui é a Novorússia. Isso aqui é a Novorússia. Isso aqui é aquela porção que nós falamos da Bielorrússia Oriental. Se você considerar somente os habitantes de Sumy, Poltava e regiões fronteiriças, você vai ver que o percentual de falantes é bem maior do que 20%. Mas aqui o percentual de falantes é bem menor do que 20%. Então, essa região aqui é a parte da Bielorrússia Oriental que a Rússia tem chance de incorporar para si. Região em torno de Poltava e da cidade de Sumy. Perfeito? Isso aqui, como vocês podem ver, é uma região francamente russa. Sem dúvida nenhuma quanto a isso. Esse é o mapa atual do conflito. Essas regiões aqui são as regiões já tomadas, né, já libertadas pela Federação Russa. E essas aqui são as regiões a libertar. Isso aqui, onde falta muita coisa para ser libertada, é o Oblast de Kharkov, certo? O Oblast de Lugansk já está totalmente liberto. Há conflitos fortes no Oblast de Donetsk. O Oblast de Dnepropetrovsk nem começou o processo de libertação. Falta muita coisa também no Oblast de Zaporizhia. Esse é o Oblast de Kherson, também falta alguma coisa. E o Oblast de Nikolaev nem começou. Da mesma forma, o Oblast de Odessa. Mas isso pode mudar rapidamente. Vamos mostrar aqui por quê. A razão é essa aí. Navios de Novorossiysk
e submarinos também, aqui ó, fica nesse oblast aqui está a cidade de Novorossiysk, que é onde existe uma sede importante da Marinha Russa, da frota do Mar Negro. Então, um grande contingente de navios e submarinos saíram de lá e estão entre a Crimeia e a região de Odessa. Duvido que os russos estejam fazendo isso para mostrar que podem desperdiçar combustível, né? Então, provavelmente, alguma coisa está sendo preparada e o mais provável é que o alvo seja a cidade de Odessa, que inclusive foi fundada pela Imperatriz Catarina II a Grande, uma das maiores imperatrizes de todas as Rússias. Isso aqui ajuda a gente a demonstrar o status da infraestrutura da Ucrânia. A internet, que estava operando em torno de 85% da capacidade, agora está operando em torno de 20, 25% da capacidade, porque a infraestrutura de energia foi, como vocês podem ver, destruída. E aqui do espaço é possível ver o grau e o alcance dessa destruição. Isso aqui são áreas já sob controle efetivo russo, certo? Isso aqui são áreas do Oblast de Poltava, eu não sei porque a Rússia ainda não atingiu. Lvov, que está mais distante, né, mais perto da Polônia, então é mais complicado de acertar. Mas é possível, certo? É possível. Quando chegar a hora vai ser afetado. E o grosso da Ucrânia, vocês podem ver, não tem energia. Tá certo? A estrutura energética foi destruída. Uma infraestrutura energética destruída, uma temperatura de 15, 20 graus abaixo de zero, sem aquecimento, também sem energia, você não tem acesso à água potável, e os meios de transporte ucranianos públicos são todos elétricos, então não tem transporte público, não tem energia, não tem água, não tem internet, não tem radar. O que a federação quer com isso? Quer com isso que os ucranianos simplesmente migrem, certo? Migrem, seja para a Polônia, seja para a Romênia, seja para a Moldávia, para a Alemanha, para onde eles quiserem ir. 4, 5, 6 milhões de ucranianos, para se juntar aos 4, 5, 6 milhões de ucranianos que já foram. Isso ajudaria a desnazificar a Ucrânia e levaria para os europeus o caos que eles tanto gostam de levar aos outros, né? Porque, bom, muitas pessoas que estão indo são mulheres, e os maridos, filhos e pais delas já viram elas, digamos, em situações muito pouco recomendáveis. É provável que, fim do conflito, eles entrem na Europa, pegam elas de volta. E seja o que for, como são pessoas armadas, com treinamento militar, o serviço do crime organizado, né? Tem muita gente que pode querer a mão de obra ucraniana. A Rússia está dando para a Europa, nesse sentido, o que a Europa sempre deu aos outros: caos. Vamos ver se ela gosta. É provável, né? Já que ela dá de presente, com certeza ela gosta. Ela vai ter muito tempo para aprender. Um dos mais importantes meios de dissuasão é o 3M14T calibre, ou apenas calibre. É um míssil normalmente lançado por submarinos ou navios de guerra, né? Mas também pode ser lançado por aviões, por contêineres, né? De um modo geral, ele é um míssil que voa cerca de 1.000 metros de altura, mas pode voar até 20 metros. Então, o CEP dele, que é o grau de precisão, é de 50 metros. Então, o alcance dele aqui, ó, esse aqui, é de 1.500 a 2.500 quilômetros. Ele voa numa velocidade de 2,5 vezes a 3 vezes a velocidade do som e tem um poder de destruição muito expressivo, muito expressivo. É algo a ser temido. Quando a situação exige, digamos, uma amostra de força um pouco mais dissuasiva, o míssil que a Federação usa é esse aqui, o 3K720 Iskander-M. Esse é uma arma realmente a ser temida. Ele é muito rápido, muito veloz e o poder de destruição dele é enorme. Então, quando tem que usar o Iskander, bom, alguma coisa grande vai ser destruída. Não tão rápido quanto os calibre, mas muito mais preciso. Olha só, o CEP dele de só 10 metros, quer dizer, ele não erra. Faz uma velocidade média de 1.000 km por hora. Tem uma capacidade de destruição muito grande. É capaz de voar por cerca de 5.000 km. Então ele pode ser lançado de Moscou, se for necessário. Ele alcança qualquer parte do território ucraniano com muita facilidade. Certo? É lançado por avião. E, de um modo geral, é utilizado quando você precisa destruir um alvo de precisão.
como é o caso da infraestrutura energética da Ucrânia, né? Além de sistemas de transporte, de radar, de defesa. Então, é basicamente um míssil de precisão do tipo ar-terra, muito eficiente. Muito eficiente. Não é nem de longe tão rápido quanto os outros, mas é extremamente preciso e tem um grande poder de destruição. Como a liderança do bravo povo ucraniano não está sendo razoável, os russos estão sendo obrigados a usar meios de dissuasão não convencionais. Um dos principais é esse aqui, ó, tá vendo? Esse míssil hipersônico se chama R-37M. É um míssil de 4,20 metros, que pesa cerca de 600 quilos e faz velocidade de Mach 5 a Mach 6, ou seja, de 5 a 6 vezes a velocidade do som, entre 6.000 e 7.400 km por hora. E tem um poder de alcance que varia entre 150 e 400 km. Esse é um míssil para derrubar outros aviões, principalmente caças, que a Ucrânia não tem mais bombardeiros, apenas antigos caças da época do exército soviético. Mas existem outros meios que a Rússia está usando para tentar dissuadir os relutantes ucranianos. No entanto, o míssil que os russos efetivamente mais usam é esse aqui, o P-800 Onyx. Ele é um míssil bastante rápido, né? Ele faz Mach 2.6, 3.200 km por hora, 3.000 km por hora, pouco mais. O grau de precisão dele é absurdo para destruir não torres de transmissão. Torre de transmissão é só os terroristas bolsonaristas mesmo que tentam, porque é um alvo burro. Mas para destruir transformadores de 330 kVA, isso sim um alvo inteligente, ele é perfeito, porque olha só, a precisão dele, o CEP dele é de 1,5 metro. Então, ele não erra a enxadada. Para onde ele foi atingido, ele acerta. Para onde ele foi mirado, ele acerta. Como eu disse, velocidade boa, 3.200 km por hora. Né? O alcance operacional dele é bastante razoável, certo? Bastante razoável. Atinge 800 km, então ele pode ser lançado tranquilamente de caças, de Tupolev ou até de navios. Então é muito eficiente. Não é à toa que tem sido o míssil mais utilizado pela Federação. Mas quando os russos necessitam finalizar de maneira efetiva algum lugar, ajudando naquele trabalho de transformar alvos militares em ruínas planas, o que eles usam é essa combinação aqui, Tupolev Tu-22M e as FAB-500, que podem ser convencionais, de fragmentação ou termobáricas, a depender da natureza do alvo que você quer ver sublimado. Certo? É um avião fantástico, ele é grande, não chega a ser um bombardeiro, mas também não é um caça-bombardeiro, de mais de 42 metros de comprimento, certo? Com motores muito potentes. O alcance operacional dele é de 2.400 km, chega a voar 3.000 metros de altura, 3.000, né? Velocidade próxima dos 2.000 km por hora, então é uma arma bastante eficiente. E carregando essas bombas aqui, cada uma pesando entre 500 e 600 quilos, com a capacidade de peso dele é de cerca de 55, 60 mil quilos. Em tese dá para levar 100 dessas. E isso pulveriza qualquer coisa por muitos e muitos e muitos quilômetros quadrados. É a arma definitiva quando você quer que um alvo deixe de existir nesse planeta. Em relação às aeronaves de combate mais frequentemente utilizadas pela Federação, vamos nos lembrar, eles não usam o Sukhoi S-57 ou nenhum MiG acima de 31, porque caso algum desses aviões caiam, eles não querem que caia em território inimigo para que a engenharia reversa seja feita. Então eles usam armas boas, mas não o top de linha. Certo? O que são essas armas boas? O Tupolev Tu-95 e o Tupolev, né, Tu-160, inclusive a versão 160M. São aeronaves fantásticas, são bombardeiros excepcionais. Em relação aos caças, os mais utilizados são o MiG-31 e o Sukhoi Su-35, por razões que eu já expliquei. Não se usa o topo de linha
nem da linha MiG, nem da linha Sukhoi, para o caso de queda de algum avião, os inimigos não fazerem engenharia reversa. Então, cuidados são tomados, mas a eficiência dessas naves aqui é extraordinária e muito mais que o suficiente para o objetivo do conflito. Mas então, mestre líder, como terminou a segunda semana de combate? Bom, essa área em branco são os territórios que ainda estão em controle da Ucrânia. Os outros territórios, já sob o controle da Federação Russa, não estão sendo mostrados. Então, vê-se uma linha de combate bastante interessante, mas vê-se essa entrada aqui do Oblast de Dnepropetrovsk, certo? Então, Kherson, Lugansk, Donetsk, já estão, Zaporizhia mesmo, já estão bastante dominados, mas ainda falta Nikolaev, ainda falta Odessa, ainda falta Kryvyi Rog, Dnepropetrovsk, se bem que Kryvyi Rog eu não sei se a Rússia vai querer isso, mas está bombardeando, como vocês podem ver. Dnepropetrovsk, sim, pertence à Novorússia e a Rússia vai querer de volta, vai querer libertar. Kharkov é a mesma coisa. Sumy e Poltava, depende. Bom, e todos esses alvos bombardeados aqui no oeste. Bom, o oeste estava bombardeando as áreas russas, então, e até território russo. Sendo assim, é perfeitamente legal e cabível que a Federação e os aliados bombardeiem também as cidades do oeste, especialmente a capital de fato, Lvov, a capital teórica, a antiga capital Kiev, e cidades onde está a estrutura militar mais desenvolvida. Isso aqui é Ivano-Frankivsk, certo? É uma região muito visada porque muita infraestrutura energética, elétrica e militar estava sendo usada contra a Federação Russa ou territórios que vão estar sob soberania russa. Então, essa região aqui especificamente está sendo bastante bombardeada, como também Vinnytsia, que a Vinnytsia também está sofrendo bombardeio constante pelo mesmo motivo. Isso aqui corresponde, grosso modo, àquela área que nós explicamos lá atrás, a chamada Bukovina Oriental ou Bukovina do Norte. Essa parte aqui desse oblast é habitada essencialmente por romenos. Essa aqui não, essa aqui é habitada mais por ucranianos mesmo, mas essa aqui é habitada essencialmente por romenos. E existe uma chance de que ela volte a fazer parte da Romênia. Mas isso não é um problema da federação, é um problema dos ucranianos, né? Finalmente, mas não menos importante de forma alguma, o provável status futuro da ex-Ucrânia. Se a Romênia pegar de volta as áreas habitadas por romenos, em torno de Chernivtsi, é provável que, isso aqui faça parte da Romênia. Isso aqui é a área da planície húngara, que a Hungria pode querer de volta. Isso aqui era território eslovaco, até a Segunda Guerra Mundial, a região da Transcarpátia, dos Cárpatos, propriamente dito, onde moram minorias rusinas. Pode voltar para a Eslováquia. Isso aqui é o Oblast de Lvov, ou Lviv, que tem uma chance grande de retornar para a Polônia, porque é uma área historicamente polonesa. Essas áreas aqui ao norte de Rivne e ao longo do rio que faz fronteira com a Bielorrússia, pode muito bem voltar para a Bielorrússia. Isso aqui é a Novorússia. A Novorússia é essa região aqui da Moldávia, conhecida como Transnistria, e essa aqui conhecida como Gagaúzia, é muito provável que já façam parte da Federação Russa já no ano que vem. Essa área aqui, a parte oriental dos oblastes de Sumy e Poltava, tem uma grande chance de voltar para a Federação Russa, mas ainda não sabemos. De toda forma, o certo é que a Ucrânia, depois de terminar, provavelmente será apenas isso aqui. Vai perder cerca de metade da área, não necessariamente toda ela para a Federação, mas vai ser uma região habitada por ucranianos étnicos, que é como eles queriam desde o começo, né? As minorias russas que ainda restam, a Rússia certamente vai recebê-las de bom grado, tanto na Novorússia liberta, quanto no território principal da Federação, porque é mão de obra qualificada que a Rússia vai precisar. De toda forma, a população da Ucrânia, que era de 51 milhões e meio de habitantes antes do conflito, já está em provavelmente 30 milhões, e quando terminar vai ser na faixa de 20 milhões de habitantes. Foi um erro entrar num conflito que eles não tinham a mínima chance de ganhar para tentar agradar os patrocinadores que sempre abandonam os seus clientes, no caso os Estados Unidos e a OTAN. Perfeito? Se eles prestassem atenção no histórico de conflitos que a OTAN e os Estados Unidos entraram, eles não teriam cometido essa burrice. Aqui estamos contando que a Moldávia acabe voltando a fazer parte da Romênia.
junto com a Bukovina Oriental, o que para mim faz muito sentido.